Olá, meus queridos, mais uma vez passando aqui para falarmos sobre oráculos. Hoje é o dia de falarmos sobre oráculos e hoje eu vou trazer um oráculo um pouquinho diferente para vocês. E antes de qualquer coisa, eu vou explicar para vocês como é que eu faço uso desse oráculo. Gostaria de lembrar também o quanto é importante para mim, para o meu canal, vocês darem um like se gostarem, evidentemente, e se inscreverem no canal, porque se vocês gostarem do conteúdo que eu tenho trazido, todas as vezes que eu postar algum vídeo, vocês receberão o aviso para poderem assistir, ok? Bom, vamos lá. Eu não sei se vocês todos sabem, mas eu trabalho com algumas técnicas holísticas e de curas diferenciadas, e uma delas eu utilizo o oráculo que eu vou trazer hoje para vocês. Mas eu tenho outras técnicas, como a cura holográfica do método Melquisedeque, Magnified Healing, que também é uma técnica muito especial e que eu não só atendo, como formo, né, as pessoas para poderem atender, os terapeutas ou as pessoas que queiram fazer essa formação a nível individual, seja para atendimento para si mesmo, né, pessoal, ou para atender outras pessoas. E também atendo com o sistema integrado arcturiano, que é um sistema onde a formação tem 3 fases, e a primeira fase é o sistema alfa, nível alfa, aí tem o teta e depois o ômega. É um sistema que é o que eu mais tenho usado nos últimos tempos, né? E assim, acho incrível trabalhar com os arcturianos. A amorosidade que eles trazem é maravilhosa. E também estou iniciando com as formações. O meu professor é o Renan Capelupi, do grupo Arcturianos, e eu me formei como mestra e também já estou começando, já fiz a minha primeira turma e estou aí com inscrições abertas. Se você tiver interesse em fazer a formação, podem me procurar, podem me mandar mensagem no meu particular, no meu pessoal. E se vocês quiserem esperar uma formação de turma, também podem. Provavelmente eu faça uma formação por volta de fevereiro, março, porque época de férias é sempre muito tumultuado. Então, nesse período eu vou fazer, vou divulgar, né, uma nova turma para a formação do CIA nível alfa, que é o primeiro nível, né? Ninguém dá saltos nessa formação. Então você começa pelo alfa, depois você passa pelo teta e depois pelo ômega, porque existe aí algumas necessidades de prática, de muita prática, para vocês poderem absorver toda essa energia e compreender essa energia. E aí, tem uma outra formação também que eu faço, que eu sou humanoterapeuta formada, e eu trabalho com a mesa quantiônica. Dentro da mesa da formação de humanoterapeuta, eu também fiz a formação de baralho cigano, que é uma das ferramentas que a humanoterapia traz, e tem algumas outras técnicas que também estão ligadas, mas eu sempre existe uma sequência e que não necessariamente elas são necessárias praticar para todas as pessoas, todas as técnicas da formação, ok? Mas ultimamente as que eu mais tenho usado, na verdade, eu uso Magnified Healing muito, e nessas formações a gente faz, muitas vezes eu uso mais de uma técnica durante os atendimentos e as aplicações. Então eu uso muito o Magnified Healing junto com o CIA Alpha, e em alguns casos específicos eu opto pela cura holográfica, que é outra que eu uso bastante, ok?
Então é só para vocês saberem um pouquinho daquilo que eu faço. E se quiserem mais informações, por favor, me mandem mensagem que a gente pode conversar aí no privado. E eu, né, abasteço de mais informações que vocês eventualmente tenham dúvidas. E a técnica do sistema integrado arcturiano, quando nós finalizamos, nós utilizamos uns cards, uns cartões, que eu diria que são, trazem mensagens, né, que não deixa de ser uma forma de um oráculo, porque ele vai trazer uma mensagem para você se trabalhar. E eu vou ler um pouquinho para vocês entenderem só o que como que surgiram essas cartas, né? Eu vou mostrar para vocês, ó. Eu tenho todas elas aqui, né? São 144 cartas, tá? E elas são mandalas, né? Vamos tirar mais uma aqui do meio, ó. Né? São mandalas de vários modelitos, né? E aí nós vamos dizer para vocês agora de onde saíram essas mandalas. Bom, esses códigos surgiram a partir de um pesquisador dos círculos das plantações, crop circles, ou agroglifos, é uma pessoa chamada Yanoshi, ou se escreve Janoshi. E depois eu vou ver se eu coloco no vídeo o link do canal do Yanoshi. Ele tem uma página no Insta, e vocês podem olhar, porque ele frequentemente ele posta lá os cards novos, gráficos novos, que são lindos e trazem sempre mensagens muito bonitas. E elas são, então, os agroglifos contêm diferentes códigos com uma influência específica para a nossa mente inconsciente. Contatado pelos arcturianos desde 2003, então o Yanoshi, ele é um contatado com os arcturianos. Yanoshi começou a desenvolver um trabalho gráfico com as mandalas dos agroglifos, onde as reproduziu dentro de padrões gráficos áureos da geometria sagrada da flor da vida. A atuação dessas mandalas se processa através de frequências de luz, e a sua visualização auxilia na reorganização e ativação do DNA, aumentando o quociente de luz. Estimula a consciência cósmica e favorece o despertar da memória de nossa origem cósmica e espiritual. Até agora foram catalogadas 144 mandalas que inicialmente são reproduções dos agroglifos, crop circles, que estão espalhados pelo planeta, reproduzidas através de computação gráfica por Yanoshi, e outras, a maioria delas, canalizadas por ele a partir dos seus contatos com os arcturianos. Suas cores, formas e aspectos tridimensionais lhes dão não apenas uma beleza indescritível, como também uma paz e harmonia que se aprofunda em nossa alma. Além da mudança de padrão energético e consciencial ao contemplá-las. Então, quando você contempla uma destas mandalas, você vai despertar na sua consciência algo que possa estar ali adormecido, e isso é muito importante, porque você entra na questão do despertar mesmo. E o que é que aquela mandala está lhe trazendo de informação, ok? Então, né, vamos praticar? Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer para praticar com vocês? Eu vou fazer um sorteio, né? Eu vou entrar aqui num site de sorteio de número,
Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho o número 1 a 144. Vou colocar aqui 144. Ok? Então, eu vou pedir para que ele sorteie para mim um número entre 1 e 144. E aí eu vou escolher a mandala para vocês e ver que mensagem nós trazemos para a nossa semana e o que nós precisamos olhar. E sem contar que vocês poderão, eu vou colocar um link para vocês também, vou ver se eu consigo colocar lá no grupo, no vídeo, para que vocês olhem para essa mandala e meditem com ela, ok? Vamos lá. Então eu vou gerar o sorteio. A carta 38, ok? 38 é o número do cartão que caiu. Então vamos ver aqui qual é o número 38. Ah, eu vou pegar uma colinha que eu tenho, que ela é bem fácil de localizar. Eu tenho uma tabela que eu desenvolvi para os meus alunos para facilitar deles acharem quando vão fazer atendimento. Então vamos lá. Uau! Vamos ver o que é que caiu aqui. Surpresa! Olha, eu vou dizer para vocês que a mandala é linda. Não é linda? Olhem bem para ela. Vejam como que ela está trabalhada, quantos círculos tem, quantos pontos de luz tem aí. Ok? Vocês querem saber qual é o nome desta mandala? Culpa. Então agora eu vou ler para vocês o significado. Deixa eu só ver aqui para ver qual é a página. Ok. Então, o que eu quero, de onde eu tiro? Eu já vou passar para vocês o nome do autor do livro que eu consulto essas mandalas, tá? Porque é um livro, é uma apostila de uma pessoa que catalogou esses cards todos, né? Ok. Então vamos lá. Culpa. Culpa. Ó, deixa eu pôr aqui. Tá bom aqui? Culpa. A frequência de culpa permite-lhe ver que a culpa não tem nenhum propósito, nem para você ou qualquer outra pessoa. A culpa é um sentimento que vem do ego. Sendo assim, não é real, além de ser impregnado de sentimentos de posse e controle. Quando nos sentimos culpados, é porque perdemos o controle e supomos ter errado. Mas tudo está certo dentro da ordem cósmica. Ninguém erra nem acerta. Apenas acumulamos experiências e desta forma expandimos nossa consciência e evoluímos. Quem guarda culpas e remorsos fica atrelado ao passado ou angustiado pelo futuro, e não vive o presente, que é a oferta divina. Vivamos o presente sem culpa nem remorsos. Aprendamos a lição e sigamos em frente. Qual é a afirmação que vocês devem
Eu falo assim, cola na geladeira, cola no seu computador, deixa lá como uma abertura de tela essa frase, escreve no espelho do banheiro para você lembrar qual é a mensagem que você precisa aí refletir sobre. Então, essa carta traz uma afirmação. Eu sou responsável apenas pelos meus próprios atos. Então, essa é a mensagem trazida por essa carta. Eu acho que ela nos diz muito, porque muitas vezes as pessoas deixam de progredir, deixam de evoluir, porque ficam amarradas e presas no sentimento de culpa e ficam se açoitando a si próprios. Muitas vezes, mesmo às vezes pedindo perdão para quem julga que fez mal, né? Continuam carregando aquele sentimento negativo de culpa. E como disse a carta, não existe certo e nem errado. Nós temos que entender que se nós viéssemos com manual de instrução, seria maravilhoso. Ninguém nunca ia errar e não ia nem ter graça. Eu ia estar aqui por quê? Por que eu estaria num planetinha de expiação e provas, né, sabendo que eu teria que ainda errar? Então, tudo isso faz parte do nosso aprendizado. O que nós não podemos é repetir os erros. Então, você cometeu algum ato que possa ter causado um sentimento de culpa, ok, entenda que você está num processo de aprendizado e com o passar do tempo você vai entender que aquilo foi errado, que aquilo não foi legal. Muitas vezes essa compreensão vem imediatamente, outras vezes demora mais, mas existe um dado momento em que você percebe, você compreende que aquele sentimento, aquela atitude que você tomou não foi legal. E você, o que você deve fazer numa situação dessa? Pedir perdão, ou se é uma pessoa que você não tem mais acesso, uma pessoa que desencarnou, ou uma pessoa que assim, eu ainda não cheguei ao ponto de pedir perdão para aquela pessoa, mas você pode começar a emanar aquele sentimento do seu coração, né, emanando para o espírito daquela pessoa esse pedido de perdão. Mas pare de se remoer com a culpa, porque a culpa faz parte do nosso processo, né? Errar faz parte do nosso processo. E você sentir culpa, você traz um peso muito grande para esse processo de evolução e de despertar. Então, compreenda e não erre mais. Esse o recado que a carta nos traz, né? Não existe certo nem errado, porque o que é certo para mim pode não ser certo para você e vice-versa. Então, nós agimos de acordo com o nosso momento, com a nossa impetuosidade ou com aquilo que eu acreditava ser correto no momento que eu estou agindo. Quantos de nós, pais, mães, agimos errados e criamos os nossos filhos de forma errada e depois nos sentimos culpados pelo que fizemos, pela forma que educamos? Eu estou dando apenas um exemplo do que é possível acontecer. Quantas exigências nós fazemos com os nossos filhos que nem nós mesmos somos capazes de fazer. Mas nós queremos que eles sejam perfeitos. E aí nós jogamos no outro uma responsabilidade que não é deles, que não é a escolha deles, né? Bom, eu já estou aqui entrando numa outra seara que eu acho que não é interessante, mas fiquem com essa mensagem trazida, né? Culpa permite-lhe ver que a culpa não tem nenhum propósito, nem para você ou qualquer outra pessoa, né? Porque nós estamos num processo de transição de aprendizado. Então, quando bate o sentimento de culpa,
é porque eu já compreendi que aquilo não é legal. Então, não repita novamente aquela atitude e, se possível, peça perdão para a alma a quem você julga que você feriu. Ou se perdoe, porque muitas vezes nós não perdoamos a nós mesmos e nos sentimos culpados por coisas que nós fizemos de errado, por escolhas que nós fizemos erradas também. Ok? Então, essa é a minha mensagem de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos refletir durante esta semana quais são as situações que ainda pesam na nossa consciência e que nós carregamos como culpa. E vamos nos livrar dela, porque isso é importantíssimo para a nossa evolução. Ok? Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, me mandem uma mensagem aí no privado que nós podemos conversar. E prestem atenção nas alternativas que eu comentei com vocês sobre os cursos, as formações que eu estou fazendo, que eu disponibilizo, e também os atendimentos. Né? Para quem tiver a curiosidade de um atendimento com os arcturianos, né, com essa técnica do sistema integrado arcturiano, é só falar que nós vamos agendar, ok? Então, mais uma semana de muita luz, de muita reflexão e de muita clareza e leveza com o seu próprio eu. Namastê.